Hoje, a gente vai embarcar numa viagem fascinante, bem no fundo do nosso corpo, para descobrir uma conexão que, olha, é surpreendente e meio escondida entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Pois é, tudo começa com essa pergunta que há anos deixa os cientistas intrigados. E a resposta, quem diria, pode estar numa única e poderosíssima proteína. Beleza, então para começar vamos dar uma olhada primeiro no intestino. Pensa nele como uma fortaleza, sabe? Super bem protegida e regulada. Essa barreira é fundamental. Imagina uma parede feita de uma única camada de células, todas bem juntinhas. Essas junções oclusivas funcionam como portões superseletivos. O trabalho delas é deixar os nutrientes entrarem, claro, mas barrar tudo que for prejudicial. E agora, chegou a hora de apresentar a grande estrela da nossa história, uma proteína chamada zonulina. A zonulina é basicamente a porteira dessa fortaleza. É ela que tem a chave para abrir e fechar essas junções entre as células da parede do intestino. E o mais incrível é que ela é o único regulador natural que a gente conhece que faz isso. Tá, então se ela é a porteira, a grande questão é o que faz a zonulina abrir os portões? O que dá o sinal para ela? As pesquisas mostram que existem alguns gatilhos principais. 2 deles se destacam. A gliadina, que é uma parte do glúten, e, olha que curioso, certos tipos de bactérias que vivem no nosso intestino. Até infecções por vírus podem entrar nessa conta. E aqui a coisa fica mais interessante ainda. É como uma história com 2 lados. Algumas bactérias, como a E. coli, parecem, incentivar a zonulina a abrir os portões. Já outras, como as que a gente encontra em probióticos, tipo Bifidobacterium e Lactobacillus, fazem o contrário, ajudam a manter tudo bem fechadinho. E esse processo molecular é fascinante, é uma verdadeira reação em cadeia. Primeiro, a zonulina se liga num receptor da célula. Isso dispara uma série de sinais químicos lá dentro. Aí o esqueleto da célula se reorganiza e, no final, ele puxa a proteína que forma o portão, afrouxando a junção. Pronto, o portão está aberto. Certo. Agora que a gente já entendeu como o portão abre, vamos ver as consequências. Como um problema que começa no intestino pode se tornar algo muito, mas muito maior. Quando essa barreira fica abrindo e fechando o tempo todo, sem controle, ela pode ficar, mais permeável. É o que muita gente chama de intestino permeável. É como se os muros da nossa fortaleza começassem a ter falhas, sabe? E com essas falhas, coisas que não deveriam sair do intestino começam a escapar para a corrente sanguínea. Pedaços de bactérias, toxinas e até a própria zonulina. E aí que está o pulo do gato. Essas substâncias viajam pelo corpo todo, causando inflamação. Mas o mais crítico é que a zonulina que está circulando no sangue pode chegar até o cérebro. E lá ela faz a mesma coisa. Abre os portões da barreira que protege o cérebro, a barreira hematoencefálica. Essa quebra de barreira, tanto no intestino quanto no cérebro, é o motivo pelo qual níveis altos de zonulina hoje são associados a uma lista bem grande de doenças, desde depressão e ansiedade até doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, e muitas outras condições inflamatórias. Mas claro, essa descoberta também traz esperança. Ela abriu um caminho super promissor para novas terapias. Os cientistas desenvolveram uma molécula chamada acetato de laraçótida. Basicamente, é um peptídeo sintético feito em laboratório, projetado para uma única coisa: impedir a zonulina de agir, ou seja, bloquear a ação dela e não deixar os portões se abrirem. E nos testes com humanos, os resultados têm sido bem promissores. O composto foi bem tolerado pelos pacientes e conseguiu reduzir os sintomas em pessoas com doença celíaca, por exemplo. Ele ajuda a manter a barreira do intestino mais íntegra, mesmo quando a pessoa é exposta ao glúten. Mas, como toda ciência de ponta, a história não termina aqui. Ainda há muito a ser desvendado. Um dos principais pesquisadores da área, o Dr. Fasano, resumiu bem em 2021. Ele disse que, mesmo que os testes para medir a zonulina ainda precisem melhorar, o impacto dessa via toda em doenças ligadas à permeabilidade, esse impacto é inquestionável. Então, ainda existem perguntas importantes no ar. Como a gente pode medir a zonulina de um jeito mais preciso? Será que a zonulina é uma proteína só ou uma família de proteínas? E como os resultados de estudos em animais se aplicam de fato a nós humanos? Isso faz parte do processo. É assim que a ciência avança. Então, o ponto principal para a gente guardar é este. A zonulina é uma peça-chave na regulação das barreiras do nosso corpo. E quando ela está superativada, cria uma ponte, uma ligação direta entre o que acontece no nosso intestino e a saúde do nosso cérebro. Isso nos deixa com uma reflexão final, Uma pergunta bem provocativa.
E se o futuro da saúde do cérebro estiver, na verdade, escondido dentro do nosso intestino?